Um suspense super envolvente que aborda drama familiar, mistério e tem diversas reviravoltas. Eu estou falando do livro A Garota Roubada, da Tess Stimson. Se você tem interesse em saber mais sobre a história e sobre a minha experiência de leitura, assiste o vídeo até o final para poder conferir tudo. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque tem resenha fresquinha para compartilhar com vocês. Mas antes eu peço para que você apoie o canal deixando o seu like. Assim que você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, também é uma forma do YouTube compartilhar o vídeo com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. Aproveitando, eu vou deixar aqui em cima uma playlist com todas as resenhas que eu já trouxe aqui no canal, caso você queira dar uma conferida. E também, se você tem interesse em fazer parte do nosso clube de leitura, é o Clubinho das Singuletes Literárias aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você conferir mais informações em como você pode fazer para participar e entrar para a família singular no YouTube. Como podem ver, fiz a leitura pelo Kindle, amei a experiência. E esse livro, A Garota Roubada, é escrito pela Tess Stimson, a mesma autora do livro Ex-Mulher. É um livro da editora Trama e eu vou deixar aqui abaixo o link caso você tenha interesse em consumir essa história. Vamos conhecer a história da Alex, uma mãe viúva que tem uma filhinha de 3 anos chamada Lottie. Elas moram em Londres, na Inglaterra. E tudo começa quando Alex é convidada para participar de um casamento do seu melhor amigo Mark. O casamento acontecerá na Flórida, numa vibe bem praiana. Os noivos reservaram um hotel em frente à praia e reservaram um espaço ali para poder realizar o casamento. Além de convidadas, a Lottie, a garotinha, ela foi chamada para ser uma das daminhas do casamento. Acontece que após a cerimônia, por um descuido, Alex percebe que a Lottie ela não está junto com as outras menininhas onde ela havia deixado. Sem querer pensar no pior, Alex começa a procurar a filha e ela pergunta para as pessoas que estavam ali ao redor, próximo de onde ela tinha deixado, né, a menininha, e ninguém, viu, né, o que é que aconteceu, ninguém tinha visto, na verdade, a menina. E ali ela começa a se desesperar. Em questão de poucas horas, ela descobre que, de fato, a sua filha desapareceu e tudo indica que ela foi raptada. A polícia entra em cena e é aí que começa toda a jornada de investigação, numa vibe bem assim de documentário, de filme, e a gente vai acompanhar os mistérios envolvidos nessa trama. Eu vou parar por aqui para não dar spoilers, e eu vou compartilhar agora com vocês um pouco da minha experiência de leitura. Como eu mencionei, esse é o segundo livro que eu leio da autora. O primeiro se chama Ex-Mulher e tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida. Basicamente, essa foi a minha leitura de cabeceira, porque eu estava lendo aos pouquinhos antes de dormir e foi uma ótima experiência. O livro contém 444 páginas e os capítulos são bem curtinhos. Uma coisa que eu gosto muito da escrita dessa autora é que ela sempre deixa algumas pontas soltas no final de cada capítulo para instigar o leitor a não parar por ali e continuar. Então a gente sempre finaliza um capítulo empolgado, querendo saber mais do que é que vai acontecer na história. Os capítulos são divididos entre alguns personagens, sendo que a maioria é da Alex, a mãe da menininha desaparecida, além de ter alguns capítulos direcionados do sequestrador ou sequestradora e também de uma jornalista que vai embarcar nessa jornada em busca de descobrir o que verdadeiramente aconteceu com a garotinha Lottie. Eu gosto bastante dessa divisão de capítulos onde a gente vai
conhecer um pouco sobre a perspectiva de outros personagens na história. Então a gente não fica influenciado 100% em uma ótica só. Então aqui a gente vai ver um pouco da visão da mãe, conhecendo o passado, a dinâmica familiar entre elas. Vamos conhecer a visão dessa jornalista, uma pessoa que está de fora e que vai investigar o que aconteceu, e um pouquinho sobre esse sequestrador ou sequestradora que, enfim, né, tomou essa decisão. A gente vai entender um pouco da motivação. Então, no começo da narrativa, vamos conhecer um pouco da dinâmica familiar entre a Alex e a sua filha. Vamos conhecer o passado do seu ex-marido chamado Luca, que infelizmente ele faleceu de uma forma muito trágica quando uma ponte acabou desmoronando. E principalmente como era o relacionamento entre eles antes dessa tragédia acontecer. Alex é uma advogada, uma mulher focada no trabalho, e um detalhe importante é que ela não desejava ser mãe. Até que, em seu relacionamento com o Luca, ela acabou engravidando e, por influência dele, ela decidiu não abortar. Maternidade não é o seu forte. E aqui vamos ver de uma forma muito assim, nua e crua, os pensamentos de uma mulher que não tem um desejo, né? Não tinha um desejo de ser mãe, não tem afinidade com esse mundo, e a forma muito pessimista que ela enxerga a questão da maternidade. Também vamos ver muitos aspectos e ideologias feministas que, particularmente, eu não concordo muito. Eu creio que filho é uma bênção de Deus para nós. Eu sei que não são todas as mulheres que têm esse privilégio e a dádiva de poder gerar. Por isso é motivo assim de gratidão poder vivenciar o milagre da gestação, o milagre da maternidade. Diferente de uma ideologia defendida pelo movimento feminista e meio que é passado de uma certa forma pelas falas da Alex, eu não concordo que filho é um atraso de vida. Eu acredito que esse é um tipo de perspectiva muito negativa para se olhar com relação a isso. Não quero me estender muito para não gerar polêmicas, mas eu não poderia deixar de compartilhar a minha experiência de leitura e comentar, né, que eu percebi isso, detalhes nas falas, em comportamentos da personagem Alex, que tem muito a ver, está super relacionado com ideologias feministas voltadas para a questão da maternidade. Como eu mencionei, não é algo que eu concordo, afinal, eu sempre vou defender os princípios bíblicos, mas eu achei interessante também mostrar isso para vocês, para dizer que não foi um fator que fez com que eu parasse a leitura ou que eu olhasse, sabe, de uma maneira super negativa para o livro. Então, acho que é muito importante nós, leitores, termos a mente aberta para a gente poder experimentar conteúdos que em muitos momentos vão ser diferentes do que a gente pensa, não vai estar de acordo com aquilo que a gente concorda. Eu acho que é importante a gente saber filtrar, saber separar aquilo que a gente absorve ou não. Falando nesse conteúdo específico, né, um livro de suspense, eu não fiz a leitura pensando em aprender algo e absorver princípios cristãos. Afinal, não é um livro sobre isso, é um livro de suspense. Então eu fui com a mente aberta, mas observei esses detalhes, deixei de lado, filtrei e continuei seguindo aí com o foco da leitura para o entretenimento, que na verdade era isso que eu estava querendo, gente. Um bom livro de mistério, de suspense, investigação, aquele combo perfeito que a gente adora, e foi muito boa a minha experiência. Eu sei que foi um grande parênteses, mas voltando agora para a narrativa do livro, eu comentei um pouquinho sobre a personagem Alex, e falando ainda sobre construção dos personagens, eu não gostei muito de como foi construída a personagem da garotinha, a Lori, porque, gente, assim, eu percebi, pelo menos essa foi a minha impressão inicial, que estavam colocando a menina de 3 anos para ter comportamentos de uma garota de 6 anos ou mais, sabe? Então, alguns relatos que a mãe compartilhava sobre a filha, para mim deu a entender que a menina não tinha 3 anos, e sim 6 anos para cima. Eu sei que a gente não pode subestimar as crianças, que, enfim, as crianças estão muito inteligentes, super estimuladas, mas eu falo muito sobre determinados comportamentos que
eu não consegui, assim, identificar, associar a uma criança de 3 anos. Mas aí é minha percepção, tá? Enfim. Agora, sobre a parte da investigação e do mistério, gente, eu amei a forma como foi escrita, a forma como aconteceu de fato a investigação. Eu já ouvi muito podcast de true crime, assisti documentários, enfim, e eu me senti lendo algo relacionado a isso, porque eu percebi que era tipo uma vibe muito crime real, sabe? Que aquilo ali que foi descrito na história poderia muito bem acontecer. Diferente de alguns filmes que acabam mostrando essa parte de investigação de uma forma assim, que acaba iludindo, no livro a gente vai ver algo muito real. Por quê? A investigação ela começa e ela passa por altos e baixos. Porque é uma investigação que não dura tipo 2 semanas e tudo se resolve, ok. Não, as coisas vão acontecendo e, tipo assim, é história para mais de 2 anos. Só para vocês terem noção, eu não vou ficar aqui falando muito para não dar spoiler. E aí, no começo, quando você tá inserida, né, em querer descobrir o que aconteceu, muitas coisas não fazem sentido, muitas coisas, sabe, parece que são lentas demais para acontecer. Eu falo lenta, não a narrativa, tá? Mas as coisas que acontecem das etapas de uma investigação. E isso me dá muita agonia, porque eu já quero que descubra logo várias pistas e resolva logo tudo, mas não é isso que acontece e sabemos que a realidade é assim, né? Daí o que a autora faz para compensar essa lentidão da investigação é cada capítulo, no finalzinho, ela colocar pequenas questões aí em aberto para que a gente fique querendo descobrir o que de fato aconteceu. Nessa história que eu me envolvi completamente, eu criei 1000 teorias, desconfiei de várias pessoas. No final eu não acertei e já falando sobre o desfecho, eu achei muito vibe novela mexicana, sabe? Nossa, gente, tava indo tão bem. Eu gostei tanto da narrativa, da forma como estava fluindo. E aí chega no final, a autora escolheu um caminho que eu não vi sentido. Eu acho que as motivações foram fracas. Então, para mim, o final deixou a desejar. Porém, eu avaliei esse livro com 4 estrelas, 4 de 5. E eu acho que eu só não dei 5 estrelas justamente por conta desse final, esse desfecho, que eu achei, assim, muita vibe novela mexicana. Porém, a experiência em si, a jornada de leitura, tudo que foi construído nos capítulos até chegar ao final, nossa, gente, valeu muito a pena. De fato, o livro tem muitas reviravoltas e a autora, ela sabe brincar com o leitor, porque ela vai jogando certas peças soltas, que no final ela até consegue, né, mostrar pra gente que, enfim, estávamos enganados. Mas é uma forma, assim, muito bacana, sabe? De deixar o leitor ali super curioso e envolvido. É só essa questão mesmo do final que, enfim, eu esperava mais. É um livro de suspense muito na vibe que eu gosto, então não tem nada, sabe? De terror, sobrenatural, nada sanguinolento, nenhuma descrição, assim, nossa, absurda. Então é um livro que vai focar muito nessa questão da investigação. Alguns temas vão ser abordados mediante a isso, como a questão do julgamento, né? As pessoas na internet, quão elas julgam sem saber do que é que está acontecendo. Vamos também ver um lado desafiador de uma mãe solteira tendo que lidar com tudo isso e as pessoas julgando a maternidade também dela. Falando rapidinho de um ponto bem interessante que eu lembrei agora, é que esse caso, ele teve muita audiência, sabe? Muitas pessoas apoiando. Isso é algo bom, bacana, obviamente, né? Porque de certa forma acaba ajudando o caso ter uma certa visibilidade. Só que entra em um certo conflito com as outras crianças que desapareceram também. Afinal, o número, né? O índice de crianças desaparecidas é grande demais. E aí o livro traz muito dados da Flórida e chama atenção porque existem muitas crianças que não tiveram essa visibilidade, e aí eles falam um pouco sobre essa questão racial,
Será que realmente isso interfere ou não? Enfim. E aí entra, né, pauta para reflexões, mas eu achei interessante a autora aproveitar esses aspectos e também falar sobre alguns temas importantes. Pelo menos ela jogou ali uma pitadinha para a gente poder refletir um pouco mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Espero que tenham compreendido a parte aí da minha experiência de leitura, algumas coisas que eu achei válido compartilhar com vocês. Comenta aqui abaixo se você já leu esse livro ou outro da autora, que eu quero muito saber. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.